Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é George Tude, tá? Sou cofundador da George Design e estou gravando esse vídeo aqui para ensinar vocês a como vocês podem criar um processo para desenvolver um feed infinito no Instagram, tá bom? Porque eu não estou ensinando a vocês a criarem um feed infinito, porque senão vocês vão ficar repetindo apenas o que eu estou fazendo aqui e vai estar todo mundo com o mesmo feed no Instagram, então isso não é legal. Então quero que vocês prestem atenção nas técnicas que eu vou estar ensinando, tá certo? E que vocês criem um feed infinito com a criatividade de vocês. Eu vou mostrar como é que eu crio, eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo e aí vocês usam vossas criatividades, tá? Eu vou mostrar aqui no Instagram da George Design, que é a minha página oficial no Instagram, como é o feed infinito que eu estou falando para vocês, tá? Se vocês forem dar uma olhadinha aí no celular de vocês, vocês vão ver que esse feed aqui, ele se auto-completa. Eu vou tirar aqui o zoom, para que vocês possam ver um pouco melhor, e que vocês possam ter uma noção de mais ou menos o que é que eu estou falando sobre a organização do feed, tá? Pode ver que o feed ele é todo infinito, ok? Então é justamente esse feedzinho aqui que eu vou estar ensinando a vocês a estarem criando para vocês poderem estar utilizando no perfil de vocês no Instagram, tá certo? Então quem ainda não segue, já segue lá, tá? Minha página no Instagram, estou postando conteúdo constante relacionado a marketing digital, web design e design gráfico. Então se você tem interesse em algum desses três tipos de conteúdo, esse perfil aqui ele é específico para você, ele é ideal para você. E comecem a interagir, beleza? Então vamos deixar de papo e vamos abrir aqui o Photoshop, que é o programa que eu vou utilizar para poder estar criando esse sistemazinho aqui de feed infinito, beleza? Então, vamos aguardar o Photoshop abrir, tá? E sim, eu vou abrir aqui o bloco de notas também, porque tem algumas informações valiosas que eu quero passar para vocês, que foi algum teste que eu fiz. Um exemplo, a minha placa de vídeo, ela não é compatível com o Photoshop, tá? Eu fiz a burrada de comprar uma placa de vídeo e procurar saber sobre a compatibilidade depois. Mas tudo bem, eu acho que não fui a única pessoa a cometer esse erro. Então o que é que acontece? As dimensões ideais para o Instagram é que a imagem ela seja quadrada, tá? E que ela seja 1000 por 1000 pixels. Beleza? Então o que é que acontece? Se eu for criar aqui um sistemazinho do feed infinito, onde geralmente eu prefiro trabalhar com 6 e 6 publicações, então eu tenho que pegar 1000 aqui e multiplicar, no caso, 3000 a largura e 3000 não, 3000 a largura, deixa eu ver, 1000, 2000, 3000, isso seriam 3000 a largura e 2000 de altura. Então ficaria um documento 2000 por 3000, beleza? Se eu abrir esse documento aqui, é bem provável que abra, mas quando adicionar os elementos pode ser que a placa de vídeo entre em conflito com o Photoshop e o programa fique fechando alguma coisa assim. Então isso serve se você tem uma placa de vídeo que não é compatível com o Photoshop ou se você tem um computador que não seja muito rápido, tá? Então os testes que eu fiz foi o seguinte: os quadros das grids em que eu crio para fazer o fundo infinito, eu crio cada fundo 500 por 500 pixels. E quando eu vou criar a montagem que vai para o Instagram, eu crio ela 800 por 800 pixels. Mas já hoje, se você fizer isso quando você publicar, os pixels eles não ficam estourados? Sim e não. Ele vai ficar se você deixar a resolução aqui de pixel por polegadas em 72 de resolução, que é o padrão do Photoshop. Nesse caso, eu deixo a resolução de pixels por polegada de 500 por 500, eu deixo ele em 150 pixel por polegada,
pixels por polegadas. E quando eu vou criar o documento, que vai ser 800 por 800, eu crio ele com 120 pixels por polegada, tá? Talvez você ainda não esteja entendendo bem o que é isso aqui. A gente vai estar vendo na prática como é que funciona, beleza? Então, o que é que acontece? A primeira etapa que eu vou criar é o fundo das imagens, que vai para dentro do feed infinito. Então, esse documento, como cada quadrado dele vai ter que ter 500 por 500, então eu vou ter que contar aqui no Instagram. Eu não faço de 6 em 6, então aqui eu vou ter um quadrado de 500, dois quadrados de 500, três quadrados de 500. Então a largura dele vai ter que ser 1500. E como vai ter a altura, no caso são apenas dois quadrados, então são 1000, beleza? Então eu venho aqui no Photoshop, opa, cliquei aqui no lugar errado. Então eu venho aqui no Photoshop e a largura eu coloco 1500 e a altura eu coloco 1000, beleza? A orientação dele aqui vai ficar paisagem, tá? E aqui eu vou desabilitar as pranchetas. A gente vai habilitar elas depois, tá? Vocês vão entender. Então aqui eu vou desabilitar a prancheta. Se na sua resolução já tiver desabilitado, você deixa. Se tiver habilitado, você desabilita. E aqui eu vou usar a resolução aqui que eu falei para vocês. 150 pixels por polegada, ok? Então, vamos utilizar aqui a resolução de 150 pixels por polegadas. Vamos deixar em RGB mesmo, porque ele é um documento que vai para o web, tá? E nas opções avançadas não precisa mexer não. Então aqui eu vou adicionar o nome, fundo, feed infinito, Instagram. Beleza? E aqui eu vou botar para criar, tá? Agora é onde vai o segredo fundamental. Primeiro que você vai fazer é ativar as réguas, tá? Se você não sabe como ativar, se você não sabe como ativar as réguas, você vem aqui em janela, procura a opção de régua, ou visualizar, perdão, errei. Vem em visualizar, procura a opção de réguas e clica. Ou então usa a tecla de atalho Ctrl R, tá? Se as suas réguas elas estiverem na configuração de centímetros ou qualquer outra, você clica com o botão direito em cima da régua, tá? Ou em cima, ou na régua de cima ou na régua do lado, e seleciona a opção pixels. Porque se a gente colocar centímetros aqui, ó, eu não sei se está dando para ver, mas as medidas dele vai para pixel, então os números são um pouco diferentes. Como a gente está trabalhando com pixels, é interessante que a régua ela fique em pixels também, tá? Então o pulo do gato vai estar aqui na guia visualizar também, sendo que agora a gente vai criar um novo layout de guias, tá? No meu Photoshop aqui, foi a última configuração que eu utilizei 5 colunas e 5 linhas. Mas nesse caso daqui, a gente vai criar 3 quadrados embaixo e 3 quadrados em cima, beleza? Então o que é que acontece? Essas guias aqui, elas têm que estar divididas em 3 colunas e 2 linhas. Se no seu Photoshop as demais opções estiverem com algum número, vocês colocam tudo 0, beleza? E deixam as margens desabilitadas, ok? Então a gente dá um ok. O próprio Photoshop ele vai criar 6 quadrados perfeitos, as guias eles vão separar no tamanho de 500 pixels. Se eu utilizar aqui, ó, a ferramenta de seleção é 500 por 500. Então essa daqui é a medida de cada quadrado do fundo que vai para a publicação do Instagram. Então aqui eu começo a criar o meu processo criativo, tá? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é estar definindo uma tonalidade de cor para o fundo. Então eu vou criar um retângulo aqui do tamanho do meu documento, porque o fundo ele vai ser todo na mesma cor, e vou estar selecionando, tá? Como eu gosto de azul, eu vou colocar aqui um azul meio que bebê,
bem, o que chame um pouquinho minha atenção, que seja meio clarinho, mas não tão claro e não tão escuro. Não gostei muito desse tom de azul não. Deixa eu... Não. Deixa eu ver aqui uma tonalidade de azul que fique legal. Acho que esse azul sendo um pouquinho mais claro. Claro demais. Pronto, acho que esse azul aqui tá legal. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui, criei apenas um retângulo normal e coloquei uma imagem de fundo. E depois o que eu vou fazer é criar elementos, tá? Que irão conter dentro do meu feed infinito, que vai dar a impressão de continuidade. Então o segredo aqui é o seguinte: o que tá nas publicações, o que vai ficar no caso na publicação de cima é o que vai ser inteirado com as outras publicações. Então eu vou fazer só um exemplo rápido aqui para que vocês possam entender. Vamos supor que eu crie um elemento aqui retângulo. Retângulo não. Retângulo não. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Olha lá, um elemento redondo aqui. Um elemento qualquer. Tá? Eu criei um elemento redondo qualquer de qualquer cor. Então é sempre interessante que no final aqui de cima eu deixe sempre um pouco cortado para dar uma impressão de continuidade. Por quê? Porque quando eu for continuar a montar esse fundo, eu simplesmente seleciono a opção aqui do que eu vou deixar contínuo, né, a partir do fundo. Eu rasterizo a camada, eu seleciono e eu recorto camada via camada por recorte. Pressiono o botão direito e vem camada por recorte. Então eu vou, no caso, recortar a camada. A camada de cima é o que vai ser apagado. E a camada de baixo, que é a que está com o nome lá no caso do elipse, eu vou utilizar o Shift e vou arrastar para baixo e para o final do documento. Então eu vou continuar com a montagem do meu documento de onde eu parei. Entendeu? Então vai sempre dar aquela impressão de que todo esse feed ele foi projetado, mas na verdade não, eu projetei ele de 6 em 6 publicações. Pode ver que no caso aqui do Instagram da George Design, eu uso objetos em vetores para estar dando essa impressão, e o fundo ele está todo de uma única cor, ok? Então essa dica aqui ela é importante, eu estou passando para vocês, porque quando eu terminar de montar esse fundo eu não vou ter como passar, porque seria a continuidade, tá? Então, tô dando essa dica aqui, esse bisuzinho, anota ele aí, guarda no fundo do teu coração, porque tu vai precisar fazer isso para continuar a montar um feed com mais publicações. E aqui eu estou usando o exemplo de 6 em 6 porque é o que eu crio, tá? Mas se você quiser criar de 9 em 9, 12 em 12, 20 em 20, você pode ir criando. Eu crio de 6 em 6 porque eu gosto de produzir meu conteúdo por semana, então eu sempre faço isso daqui, beleza? Então bora lá. Outro ponto importante também é você saber trabalhar com fontes. Qual é a tipografia da fonte que você vai estar utilizando. Então eu quero que vocês percebam que esse tutorial aqui ele já é bem completo, tá? Eu vou estar ensinando tudo que vocês realmente precisam fazer para poder estar trabalhando com isso aqui. Então, para procurar uma fonte, eu gosto de usar o Google Fontes, tá? Então a gente só escreve aqui fontes.google.com. Então a gente vai acessar o Google Fontes e aqui a própria página do Google Fontes ela traz inúmeras fontes aqui que a gente pode estar utilizando de forma gratuita, tá? Então no caso a gente não precisa craquear nenhuma fonte, nem baixar alguma fonte paga e utilizar gratuito, correndo o risco de receber um processo, tá? Por propriedade intelectual. Então aqui a gente procura alguma fonte que chame a atenção. Eu acho que eu gostei dessa daqui, tá? Até pelo meu estilo mesmo de publicação. Eu acho que essa Atom aqui ela é bem legal. Então eu vou estar adicionando a Atom para minha lista aqui de fontes que eu vou fazer um download. E o que eu gosto do Google Fontes é que quando a gente clica
numa fonte para poder visualizar os dados dela, o próprio Google Fontes ele traz a combinação recomendada para se utilizar com essa fonte aqui, ó. Então, as mais utilizadas é a Atom e a Roboto junto, mas aqui, ó, pode ser a Lato também. Então aqui ao lado ele traz uma demonstração de mais ou menos como é. Pode ser a Lobost, tá vendo? Mas aqui eu já acho que não ficaria muito legal. Pode ser a Oswaldi, tá? Ou a Oswaldi no título e a Atom embaixo, mas acho que a Atom ela é mais para título mesmo, porque ela é mais grossinha. E tem a Montserrat. Eu gosto muito da Montserrat, da Lato e da Roboto. Então eu acho que no meu caso aqui, eu acho que a Lato fica mais legal. Acho que a Lato ficou mais interessante. Então eu vou estar adicionando a Lato aqui na minha família de fontes para downloads. Isso daqui eu poderia buscar uma terceira fonte, alguma coisa assim, mas o ideal é que você trabalhe apenas com duas fontes mesmo, tá? Duas tipografias, uma para título e outra para informações. Isso do conteúdo que vai ser gerado. Então aqui eu vou colocar para fazer o download das fontes selecionadas, tá? O download ele é bem rapidinho. Beleza? Deixa eu vir aqui em downloads. Vou fazer o download das fontes. Vou abrir o documento compactado. E aqui eu vou fazer a instalação das minhas fontes, tá? A Anton, eu estava lendo Arton, não foi, mas é Anton, disfarça. A Anton está aqui, já instalei a fonte. E agora a Lato. Bom, a Lato, como são muitas fontes, eu não vou estar clicando em uma por uma para instalar, tá? Então aqui eu vou ir diretamente no disco local C. Vou ir na pasta Windows. Vou abrir a pasta fontes. Eu só não sei se o Windows vai permitir que eu extraia diretamente para cá. Mas se não puder extrair para cá, posso. Como eu já tenho a Lato instalada, vou colocar para substituir mesmo assim. Então ele vai extrair diretamente para minha pasta de fontes e vai instalar automaticamente, tá? Então fica esse conselho aqui para vocês que trabalham baixando fonte, fica instalando uma por uma. Em vez de estar instalando uma por uma, vocês podem fazer isso aqui que é mais rápido. Beleza? Então vamos lá. Eu escolhi as minhas duas fontes, tá? Foi a Anton e a Lato. E agora eu já tenho tudo para começar a trabalhar com o meu conteúdo sem problema nenhum. Então o que eu vou estar fazendo aqui é adicionar os meus elementos, tá? Eu não vou estar baixando nada, não vou estar baixando nenhum vetor, não vou estar baixando nada, como foi um exemplo que eu já dei. Eu vou estar utilizando apenas funções do próprio Photoshop mesmo, tá? Então eu vou procurar aqui uma cor secundária. Eu acho que eu vou deixar o branco mesmo. Ou talvez um amarelinho. Um amarelinho bem clarinho. Um amarelinho quase branco. Acho que fica uma cor bem legal, bem suave. Porque aí as tipografias eu posso deixar um pouco mais escura, né? Eu posso colocar um pouco mais de preto. Então eu acho que fica um negócio bem legal pro Instagram. É um gosto pessoal meu. Eu acho que um perfil no Instagram suave, ele fica mais bonito. Deixa eu vir aqui, né? Então aqui eu vou criar um elemento qualquer, tá? E aqui eu vou começar a modificar esse elemento, tá? Como a minha função aqui não está sendo bem ensinar as ferramentas, tá, para vocês, mas sim um processo, eu vou estar fazendo um negócio bem rapidinho aqui, tá? Um negócio bem lambuzado mesmo. Mas é só para vocês terem uma noção. Beleza? Sim, pessoal. Outra coisa que é importante, que eu até esqueci de mencionar para vocês, é para que vocês tomem cuidado também com as margens laterais, tá? Deixa eu pegar aqui a cor vermelha para poder estar indicando aqui. São as margens laterais. E eu vou estar explicando o porquê. No caso, como eu já falei anteriormente, nas margens de cima, as margens superiores, é interessante que você deixe uma parte do elemento passando para que possa ligar a próxima, os próximos quadros, né? Tá? Que vai
interligar o seu fio infinito, se assim eu posso dizer. Sendo que aqui nas laterais não é interessante que isso aconteça, tá? Principalmente se você publica uma vez por dia ou 2 vezes. Se você publica 3 vezes por dia também, porque mesmo publicando 3 vezes por dia, você provavelmente vai publicar em horários diferentes. Então pode ser que em algum horário seu feed fique bagunçado. O que você tem que entender é o seguinte, é que a primeira publicação que você vai fazer, deixa eu pegar aqui um outro quadrado aqui, agora eu vou pegar na cor verde, na verde limão. Toda publicação que você for fazer, vai ser primeiro esse elemento aqui, vai ser a primeira a ser publicado, depois vai ser esse segundo, e depois vai ser esse terceiro. O problema está aqui no quarto, porque um exemplo, se você deixar alguma figura passando aqui, essa figura que está passando aqui, você vai ter que colocar aqui em cima, e não no próximo, tá? E vai ficar interessante, vai, mas aí eu acho que vai ser algo mais trabalhoso, principalmente para quem está começando agora. Então é interessante que você deixe em branco, porque senão vai ficar uma figura passando aqui cortada, e quando você fizer a quarta publicação, que é essa daqui de cima, a figura ela vai meio que ficar cortada no seu feed, então não vai ficar legal. A não ser que você faça o que eu estou dizendo, né? Você corte o elemento daqui e jogue ele aqui para cima. Mas aí você vai ter que estar utilizando as guias aqui e a ajuda da régua para poder estar alinhando tudo certinho para que fique da mesma altura. Então, um conselho que eu dou, caso você queira fazer isso, é estar sempre alinhando o objeto ao meio, tá? Porque aí fica mais fácil para você estar alinhando aqui também. Mas se você tiver uma boa visão, se você já tiver com uma boa experiência, você pode fazer assim, não tem problema nenhum, beleza? Então eu vou apagar aqui essas guias, essas camadas, que foi só para poder mostrar a vocês, né? E aqui bora continuar criando os elementos. Gente, esse elemento aqui que eu estou criando, ele está sendo bem aleatório, tá? Eu não estou pensando em nada. Mas o ideal é que tudo que você vai fazer faça parte do elemento que vai compor a sua imagem. Um exemplo. Deixa eu pegar aqui outro quadrado verde. Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu pegar aqui um outro quadrado verde. Um exemplo, esse quadrado aqui do meio, tá? O elemento branco que está na frente dele, esse elemento branco aqui, eu poderia estar utilizando ele para colocar um número de contato aqui em cima, um logo ou alguma coisa do tipo. Tá colocando algum elemento específico, algum elemento interessante. Então é importante que sempre que você vá fazer os elementos, você faça pensando nisso, em algo que vai estar completando a imagem, tá? Porque isso é interessante. Esse elemento ele não vai só ligar o fundo, ele vai completar a tua imagem também, beleza? Então deixa eu apagar aqui esse quadrado verde, né? E assim, eu estou fazendo ele aqui com fundo todo azul, mas você pode colocar outros elementos, você pode deixar os quadrados do canto de cor diferente, você pode usar a sua criatividade, beleza? Então, vou continuar ajeitando aqui esse elemento de maneira que me agrade, tá? Tá rotacionando ele aqui. Tá mudando alguns quadros. Eu acho que aqui. Acho que aqui ele já tá bem interessante, né? Beleza. Deixa eu aumentar esse daqui mais um pouquinho para ele passar um pouquinho para aquele ali. Vou pegar um pouquinho daqui, né? Aqui eu vou esse outro quadro aqui. Tá? Como eu tô dizendo a vocês, eu não tô aqui para estar ensinando a técnica, tá? Eu tô só, como é que eu posso dizer? Tô só criando alguns elementos aleatórios aqui, usando um pouquinho da criatividade
para poder estar produzindo esse conteúdo, assim, para poder estar montando esses elementos. Acho que assim não ficou legal. Não se encaixaria bem, né? Tirar aqui, dar um Ctrl G aqui, criar uma camada. Apagando aqui, pronto. Eu criei já um elemento interessantezinho para estar colocando aqui, ó. Acho que esse elemento eu vou colocar ele aqui em cima. Como eu falei, sempre buscando e passar ali um pouco. Acho que ele não precisa ser um círculo redondo, apesar de ter criado como um círculo redondo, né? Acho que ele pode ser um pouquinho menor aqui. Beleza? Aqui eu acho que eu vou publicar como eu estou fazendo para o meu feed pessoal, como vai ter fotos minhas. Eu vou criar uma parte aqui para que eu possa estar adicionando uma imagem minha, né? Uma representação de uma foto minha, se assim eu posso dizer. Então, aqui eu vou estar colocando ele assim. E aqui eu vou estar ajustando um pouquinho o tamanho dele, tá? E dentro desse retângulo não, na verdade eu vou fazer uma cópia desse retângulo, quando eu vou colocar ele na cor preta. Que é para fazer como se fosse um tipo de moldura, né? Essa parte preta aqui vai ser a parte da máscara da imagem, da minha foto no caso. A minha foto ela vai ficar dentro dessa máscara aqui. Pronto. Eu deixo ela preta porque ela fica um pouco mais fácil para estar colocando a imagem. Então, como a imagem ela vai fazer parte do elemento do fundo, é interessante que ela já fica aqui na nossa montagem também, apesar de que eu vou estar colocando ela depois, né? Então, descer um pouquinho mais aqui, certo? Eu recomendo que vocês renomeiem, tá? Para que vocês não se percam também. Mas no meu caso aqui eu não vou estar renomeando não. Pega esse. Não sei nem como é que eu faço para arredondar ele agora. E aqui você pode estar brincando com os elementos à vontade. Acho que eu vou brincar com esse elemento aqui, ó. Acho que eu vou estar brincando com ele aqui. Vou botar ele aqui também, para não ficar algo muito, tá? E aqui eu vou colocar um espaçozinho para mais uma foto. Veja que eu sempre faço questão de passar um pouquinho, porque ele dá um efeito bem interessante. Eu acho que ele dá um efeito bem legal, passando um pouquinho assim, porque fica parecendo que foi algo realmente arquitetado, beleza? Então aqui eu vou tá criando aqui. E pronto, aqui a gente criou a primeira parte
do nosso fundo, tá? Sequencial, o nosso fundo infinito, se assim eu posso estar dizendo. Então eu vou fazer o seguinte. A foto eu vou ter que colocar depois, que é para não perder muito a qualidade, né? Se assim eu posso estar falando. Mas aí eu vou sempre ter que deixar passar um pouquinho da imagem para estar colocando a continuidade dela dentro do outro quadro, né? Mas a gente vai vendo aqui como é que a gente faz. Então, certo? Eu vou salvar aqui o documento. Deixa eu escolher aqui uma pasta, tá? Vou escolher uma pasta aqui na área de trabalho mesmo, tá? Vou botar aqui o nome tutorial feed infinito. Infinito. Beleza? E aqui fundo feed infinito Instagram. Ok?